Dito isto, vamos agora para um tema que eu considero da maior importância, da maior magnitude política, de interesse do Nordeste, em especial do estado do Piauí, que é dono privilegiado pela natureza do único delta das Américas. E é no delta das Américas, no mar de Luiz Correia, que há mais de 100 anos reside o sonho dos piauienses, do Nordeste, a construção do porto de Luiz Correia. O governador Alberto Silva começou. O governador Dirceu Arcoverde deu continuidade. E o governador Wellington Dias recomeçou, mas alguém desviou os recursos, gerou uma CPI e pararam com a obra do porto. Agora o jovem governador Rafael Fonteles chega com a vontade de fazer o porto de Luiz Correia. Olha, do alto dos meus 77 anos, tendo sido líder do governador Alberto Silva, um dos maiores pensadores do futuro do estado do Piauí, eu me recordo perfeitamente quando ele chegou a uma conclusão. Infelizmente, o porto que a gente começou, que o Wellington tentou continuar, que o Dirceu continuou, não tem mais condições de ser ali. As correntes marítimas aterraram completamente o porto. Os navios não têm como entrar para chegar até lá. E foi assim que eu fui chamado um dia pelo governador Wilson Martins, numa solenidade na Polícia Militar. Ele apontou o dedo e me chamou e disse-me: Tomás, vá no palácio, eu quero falar com você, porque você disse que não se pode fazer no litoral do Piauí o porto que eu fui aconselhado a fazer. Não terminar aquele, dirigir aquele para um porto de cabotagem. E você foi contra o porto de cabotagem. Fui contra não, eu sou contra, governador. Eu vou lhe explicar por quê. Você pode ir no palácio depois da solenidade, eu vou chegar lá. E eu cheguei, fui bem recebido pelo governador Wilson Martins, que estava decidido a dar início ao porto de cabotagem. Eu disse: governador, não faça um porto de cabotagem, porque ele não é porto marítimo para importar nem exportar nada. Ele disse: como? Nada vai sair com o nome do Piauí. O senhor vai ter que ter uma frota de barcos possantes de médio porte para abastecer os navios ou no porto do Itaqui, no Maranhão, ou no porto de Pecém, no Ceará, levar a mercadoria para lá. Ou então, qual é o navio que vem ancorar na costa do Piauí para receber os barcos do porto de cabotagem do Piauí? Mas por quê? Porque cabotagem, porto de cabotagem, não é um porto marítimo. É um portinho de canoagem, de levar e trazer mercadoria. Mas nem sequer pode exportar e nem importar. Aí ele me agradeceu, disse: eu vou voltar a Brasília para falar sobre isso e eu já vou desistir. Desista, governador. Aí eu lhe disse: governador Wilson, o lugar do porto do Piauí e os cearenses estão de olho em Cajueiro da Praia, na divisa de Camusim, Cajueiro da Praia, que é a divisa do Ceará com o Piauí. Disse: por quê? Governador, os mais antigos cidadãos da Parnaíba, aqueles grandes empresários da Cera Moraes, né? Aquele do Roland Jacó, do pessoal do Pedro Machado, do James Frederick Clark, que era inglês, eles defendiam que o porto de Luiz Correia não poderia ser construído naquele local. Que o local do porto, que a inteligência dizia que o local do porto era no Vale do Timonha. Aí ele: mas por que o que é o Vale do Timonha? Governador, é o rio Timonha.
Só que o rio Timonha, ele representa 7 rios. São 4 rios, governador, que desce da Serra Grande e 3 que vêm do Piauí. Quando eles se juntam, eles formam um rio gigante que é denominado de Rio Timonha, que deveria ser a Rio Demônio, porque ele fica grande, forte, robusto, e quando ele adentra em Cajueiro da Praia, na divisa com o Camocim, ele abre um vácuo, um rasgo no fundo do mar de 60, não é? E eu fiquei assustado com o tamanho, com a dimensão do porto, porque os maiores portos do mundo, governador, é o porto de Roterdã, na Holanda, que tem 32 metros de calado, não é? E o do Itaqui, no Maranhão, também com 32 metros. Mas eu soube que a Exxon Internacional colocou um barco para levantar estudos sobre... Eu sei o que foi que a Exxon veio fazer aqui. Ela veio fazer outro estudo que eu vou falar. Mas foi lá que eles tiveram a capacidade de medir a profundidade do rio Timonha, que gera o Vale do Timonha. E pasme, governador, para o senhor não cair, 36,75 metros. A profundidade desse ponto marítimo do Piauí, Vale do Timonha, ele é mais profundo do que Roterdã, na Holanda, do que Itaqui, no Maranhão. Aí o Piauí passa a ter o porto mais profundo do mundo. Isso é inédito, fantástico, com uma grande decisão futurista de enriquecer não só o Piauí, mas até o Nordeste. Ele diz por quê? Porque nós temos uma área portuária industrial de Parnaíba até chegar em Cajueiro da Praia de mais de 70, 80 quilômetros, disponível para o maior parque industrial da América Latina. Mas por quê? Porque o Porto de Mar do Piauí fica mais perto de Miami, da Flórida, do que os demais portos do Brasil, 3.600 quilômetros. E, consequentemente, a queda do valor frete é tão grande que quem não vier para o Distrito Industrial Marítimo, para o Porto Marítimo do Piauí, para o Parque Industrial Marítimo do Vale do Timonha, no litoral do Piauí, vai perder a competitividade do preço frete. E aí eles vão se acabar. Então a indústria X que vem para o Piauí, lá para o Vale do Porto do Timonha, quem não vier e for concorrente, só no valor frete ele já perde o valor, ele se afunda todinho em 3.600 quilômetros do valor frete a mais. Aí ele balançou a cabeça, rapaz, você tem razão. E eu disse, não é porque eu sou aluno do Alberto Silva, eu sei tudo que ele me ensinou. Então veja bem, governador Rafael, Vossa Excelência é um dos governadores mais competentes que o Piauí está tendo, pela sua cultura, pelo seu preparo, pelo seu nível de divino mestre, professor dos melhores colégios da cidade, da melhor universidade que o senhor tem hoje no Piauí, que o senhor foi buscar na Europa. Então o senhor tem uma visão diferenciada. Que beleza que o PT lhe elegeu governador. Eu torço pelo seu sucesso. Eu não torço por partido político, eu torço pela figura. E Vossa Excelência é uma promessa. E Vossa Excelência não para. No final de semana, Vossa Excelência anda do sul ao norte. Foi lá para o sul, resolveu o problema dos estudantes do sul do estado. Levar para eles o que eles estavam a reivindicar. E desceu para o norte, direto para Luiz Correia, para assinar um contrato, parece que de 65 milhões, para a conclusão do porto. Não faça não, governador. E nem tente fazer um porto de cabotagem. Ali dá para fazer uma marina ou um porto pesqueiro. Agora, governador, viaje. Vá na Exxon, busque lá os estudos. Sabe qual é a vantagem do Porto do Vale do Timonha, governador Rafael? Quando os 7 rios avançam mar adentro, quando eles se unem fora e formam o Vale do Timonha,
3 rios do Piauí, 4 do Ceará, eles se juntam. Eles abrem um vácuo no fundo do mar com um detalhe, governador Rafael. Nunca vai ser preciso desassorear o nosso porto, porque a corrente forte dos 7 rios superam as correntes marítimas e levam sempre, varre o tempo todo o fundo do mar. Consequentemente, o fundo do porto, não permitindo nunca que venhamos a ter assoreamento. Olha, como dizia o governador Alberto Silva, isso é cartesiano, isso é inteligente, isto é indiscutível. E eu confio, governador Rafael, na sua juventude, no seu arrojo, né? Na sua inteligência de professor, de economista que o senhor é, mande estudar isso. Vá saber por que a Exxon estudou. Agora eu vou lhe contar o segredo. Vou falar baixinho para o senhor. Governador, no litoral do Piauí tem uma bacia de petróleo gigante. A Exxon foi estudar onde é que ela pode chegar a qualquer momento para explorar petróleo. Mas aproveitou, orientado por alguém, fez o levantamento desses 7 rios mar adentro. E para concluir, governador, vou lhe dar uma informação. Não se constrói mais porto em lugar do mundo com pedras, com mole de pedras. Tem alguém enganando o senhor. Tem empresário querendo ganhar dinheiro, construtor querendo fazer essa obra a qualquer custo, não faça. Eu vou mostrar no final deste comentário, governador, assista. O senhor vai ver o que é a máquina Cujira. É uma máquina que fabrica porto e fez 3 portos daquele milionário do Rio de Janeiro há pouco tempo. Tá lá, o senhor vai abrir e ver lá os portos do Eike Batista, construídos pela Cujira. Eu conheço o filho do dono da Cujira, que é espanhol. A empresa, ela é espanhol. É uma máquina que faz um bloco de concreto até de 60 metros de altura, com um vão de 90 a 100 metros. E depois ela tem os barcos flutuantes que levam esse bloco de concreto e ele vai colocando um atrás do outro, dependendo da altura, da necessidade do porto. Não é obrigado ele ter 30 metros de altura, pode ter 15 para resolver, pode ter 20, 10, depende, 10 não, porque não vai entrar navio. Se é no Vale do Timonha e dizem que tem 36,75 metros de profundidade, é claro que nós podemos ter um porto com calado de até 30 metros de profundidade para ancorar graneleiros, grandes navios que não aportam em muitos estados do Brasil. Essa notícia, ela é extraordinária. Essa notícia de uma nobreza edificante incomensurável. O Piauí vai ter o porto mais profundo do mundo. Governador Rafael, eu acredito na sua juventude, na sua fibra, na sua inteligência, na sua visão. Mande estudar isso e por que não? E se confirmar? E se for verdade, e eu acho que é, aí o Piauí estará crescendo agigantadamente, tendo o maior distrito industrial da América Latina, e quem no Brasil não vier para o distrito industrial do Vale do Timonha vai perder 3.600 quilômetros de valor frete de dentro do Brasil para o mercado consumidor a partir da Flórida, nos Estados Unidos da América. É o meu comentário de hoje e eu prometo voltar na próxima semana assim, fazendo jornalismo sério. Eu não dou aula a ninguém. Eu apenas falo o que eu aprendi com o governador que eu assessorei em 2 mandatos. O grande, inesquecível, incomensurável governador Alberto Silva. Um abraço, governador Rafael. Eu torço para que Vossa Excelência, pelo menos, mande averiguar, estudar. E acredite, o Porto de Luiz Correia não vai dar certo. Quem está dizendo é o melhor aluno
do governador Alberto Silva. Tchau e até o próximo domingo. Agora fiquem com as imagens da Cujira, a máquina que faz porto. Historicamente, as rotas comerciais mais importantes do mundo foram aquelas que cruzam os mares buscando expandir mercados globais. O aumento da população e a necessidade de transportar materiais cada vez mais por via marítima tem aumentado o tamanho dos navios e os portos estão obsoletos para acomodar os grandes cargueiros do nosso tempo. Acciona, líder no desenvolvimento e gestão de infraestrutura, tem mais de 100 anos de conhecimento e experiência neste campo, mantendo-se continuamente na vanguarda da tecnologia e, portanto, tem desenvolvido ao longo de sua história novas tecnologias preparadas para construir os portos do futuro e solucionar os já existentes. Assim, a Acciona foi capaz de reduzir significativamente o custo de construção, o tempo de execução e a quantidade de materiais utilizados neste tipo de infraestrutura. O maior dique flutuante concebido na Europa chegou à costa brasileira com um único objetivo: construir caixões de concreto armado gigantescos para criar um porto que será capaz de receber os maiores navios do planeta, os chamados Chinamax. O Cujira, com 49 metros de largura, 74 metros de comprimento e 56 metros de altura, de propriedade da Acciona, é o gigante que fabricará esses elementos enormes, com os quais se construirão tanto cais como quebra-mares verticais. Trabalhando a plena capacidade, o Cujira é capaz de construir 200 metros de quebra-mar por mês, que equivalem à construção a cada 10 dias de um caixão de 67 metros de comprimento. Tudo isso só será possível porque este dique flutuante está preparado para trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano, através de um sistema de tecnologia própria e inovadora e pessoal altamente qualificado. O maior caixão construído por este dispositivo tem 67 metros de comprimento, 24 metros de largura e 34 metros de altura, possuindo até hoje o recorde mundial. Estas dimensões equivalem a um prédio de 11 andares com 18 apartamentos de 90 metros quadrados cada. O Cujira está equipado com um centro de controle que tem a mais alta tecnologia, que controla minuciosamente todas as operações relacionadas com o deslizamento, concretagem e posterior botadura do caixão. O objetivo deste centro de controle computadorizado e a eficácia deste dispositivo marítimo é a industrialização completa e no mais alto nível do processo de construção, garantindo a segurança e o respeito ao meio ambiente. O primeiro passo na construção do caixão é a introdução da balsa com a armação da soleira do caixão no Cujira. Com a concretagem e cura da soleira se inicia a descida da estrutura e acoplamento da forma. O deslizamento do fuste do caixão corresponde a 80% da construção do mesmo,
concretando o molde e submergindo a parte do caixão já curada, à medida em que vai sendo construído. Após a construção do caixão definido no projeto, efetua-se a liberação da forma, deixando o caixão pronto para a flutuação e botadura. Como parte final do processo de construção, o dique flutuante é submergido até alcançar a profundidade de flutuação do caixão, sendo o mesmo puxado por rebocadores. Este processo é chamado de botadura do caixão. Uma vez realizada a botadura, o caixão será rebocado para o lugar de fundeio. Uma vez completadas as tarefas de imersão do dique e limpeza da forma, repete-se a operação de introduzir a balsa com a ferragem da soleira e se inicia a construção do novo caixão. Maior velocidade de construção, economia de materiais a ser utilizado para atingir a mesma profundidade. Melhor comportamento frente às ondas durante a construção do quebra-mar. A capacidade para atracar barcos na dársena protegida e uma ocupação do leito do mar muito inferior aos exigidos em outros métodos de construção. E uma diminuição de cerca de 100 toneladas de CO2 na atmosfera já são uma realidade na Europa, graças ao Cujira, e toda essa tecnologia já está presente na costa brasileira. O posicionamento da Acciona como pioneira no desenvolvimento e sustentabilidade nos situa como uma alternativa inovadora e respeituosa com o meio ambiente para converter a costa brasileira uma referência mundial para o futuro. Junto com a experiência acumulada e o conhecimento da Acciona, o Brasil, como um dos maiores países do mundo, somaria forças no projeto global para uma economia de baixo carbono. O futuro é buscar constantemente novos horizontes. Horizontes onde as distâncias entre os países não sejam mais uma barreira.